Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de Hebreus, capítulo 2, versículos de 10 a 18. 3 pontos fundamentais para o nosso estudo de hoje. O primeiro no versículo 11. Para que santificador e santificados formem um só corpo. Por isso ele, Jesus, não hesita em chamá-los seus irmãos. Jesus, assumindo nossa natureza, ele se torna irmãos de todos nós. Você sabe que existe várias maneiras de sermos irmãos. Irmãos do mesmo sangue, porque viemos do mesmo pai, da mesma mãe. Irmão por um parentesco geral, quando eu pertenço a uma mesma família, e não família, às vezes, nem sempre consanguínea. Há irmãos que são irmãos porque foram adotados como irmãos. A natureza do encontro fez assim. Há irmãos que nós adotamos ao longo da vida, por afinidades, por convivência e assim por diante. E há irmãos que são irmãos por um profundo ato de amor, porque muitas vezes fazem por nós mais do que os nossos. Jesus se tornou nosso irmão em todos os sentidos. Ele é nosso Senhor. Ele, na condição divina, é Senhor nosso. Mas, na sua humildade, ele não se prevaleceu de sua condição divina. Ele veio nos santificar e se fez um de nós. Ele é irmão parceiro, companheiro, irmão como um de nós. E ele não só do alto vê a nossa condição humana, mas ele vem aqui embaixo, onde estamos vivendo, e assume ser um de nós. Por isso nós temos Deus nosso Pai, nós temos Deus nosso irmão, e nós temos Deus que nos santifica no poder do Espírito. Deus, enquanto nosso irmão na pessoa de Jesus, ele santifica a nossa natureza humana decaída, a nossa natureza humana pecadora. Mas antes de entrar nesse mérito, eu ainda fico aqui contemplando esse ponto, assim, esse ponto sensacional, esse ponto extraordinário. O santificador e santificados que formam um só corpo. E Jesus que nos chama seus irmãos, e é como se fosse aquele irmão mais velho que vem buscar resgatar os seus irmãos para levá-los novamente para o colo do Pai. Por isso, nosso Senhor é também nosso irmão. Versículo 14. Os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne, do mesmo sangue. E também ele participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Então, os filhos, somos todos nós, filhos da natureza humana, que temos carne e sangue, todos nós fazemos parte de uma única e mesma natureza. E ele, Jesus, veio assumir essa natureza a fim de destruir aquilo que estava destruindo essa natureza, ou seja, o império da morte. E quem tem o domínio do império da morte é o demônio. E ele veio vencer o demônio. Ele veio para destruir o demônio. Ele veio para destruir o demônio e todas as obras demoníacas que geram a morte no meio de nós. Jesus é o terror dos demônios. Jesus é o temor dos demônios. Jesus é o vencedor do demônio, não só dos demônios enquanto legião, mas do demônio enquanto aquele que é o autor e o princípio do mal. O que o demônio trouxe para a natureza humana foi a decadência. Enquanto fez anjos decaírem, fez com que toda a raça humana decaísse. E o princípio dele é justamente a morte. A morte primeira é na relação com Deus, porque a grande desgraça é que perdemos a graça da união íntima com Deus. Quando eu lembro que lá no paraíso Adão escutava os passos de Deus, nós vamos caindo, ou vamos perdendo, ou vai morrendo a nossa relação com Deus quando vamos perdendo a intimidade com Ele. O demônio nos rouba de Deus,
nos rouba para matar a nossa relação com Deus. Ele nos quer distraídos, ele nos quer cheios de outras coisas e não nos relacionando com Deus. Quando nos voltamos para Jesus, quando nos rendemos a Jesus, quando nos entregamos a Jesus, Jesus destrói o poder dele na nossa vida. Porque não fique pensando que é somente a morte quando eu morrer. A morte da relação com Deus, ela acontece em cada desgraça humana que se chama pecado. Cada pecado é uma morte para a nossa vida, para as nossas relações. Então tudo aquilo que simboliza a morte é dele. É do autor de toda a morte. Mas ele não é mais do que Deus. Em Jesus ele é destruído porque Jesus mesmo assume a morte e Jesus morre e morre de uma forma muito humilhante, mas nos liberta para sempre do poder da morte, do medo da morte. Porque ele nos dá uma vida que jamais poderá ser novamente nos tirada. O terceiro ponto do nosso estudo de hoje, que me chama a atenção, no versículo 18. Porque ele, e todas as vezes em que me refiro a ele, é ele, Jesus, ele mesmo suportou as tribulações, por isso ele está em condição de vir em auxílio de todos os que são atribulados, de todos os que passam e suportam tribulações, aflições, opressões, na carne, no corpo ou no espírito. Porque Jesus sofreu todas as tribulações, ele sofreu todas as opressões que nós podemos passar na nossa vida humana, na nossa natureza, na nossa carne humana. Mas ele foi vencedor sobre todas elas. Por isso, aquele que foi atribulado, ele é o nosso suporte, ele é o nosso socorro em todas as nossas tribulações. Ninguém está sozinho nas suas tribulações. Ou se está sozinho é porque quer estar sozinho. Porque Jesus é o nosso auxílio, é o nosso socorro, é o nosso amparo, é nosso Senhor, é nosso Salvador, é nosso irmão, é nosso companheiro. Ele está conosco. Nós não podemos sofrer sozinhos, nenhuma das tribulações que passamos ou suportamos nessa vida. Algumas agonias são mais terríveis que outras, mas ele experimentou a suprema das agonias, ele enfrentou a suprema angústia da morte, da negação, da traição, e tudo aquilo que o levou a suar sangue. Por isso ele é capaz não só de se compadecer, mas além de tudo de nos auxiliar, de nos ajudar a suportar e de socorrer as nossas tribulações. Por isso, nas minhas tribulações, nas minhas aflições, eu recorro a Jesus. Seu sangue precioso é o consolo divino para as minhas tribulações, para as minhas aflições e para tudo aquilo que são as minhas agonias na vida. Eu recorro ao poderoso sangue de Jesus que me dá força. Ele não me tira, ele não faz mágica para me libertar das tribulações, mas ele sofre comigo, ele me ensina a passar por elas e ele junto comigo me ajuda a enfrentar cada uma das tribulações. É ao nome de Jesus, a Jesus que assumiu ser meu irmão para me ajudar a ser homem e a viver de uma forma mais digna possível a minha condição humana. A ele, Jesus, todo o poder, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.